Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Aquela velha história, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. No final das contas, o que eu quero é uma boa vida para vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História com o professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externado de Santa Clara, que nessa parceria com o Sistema de Ensino Farias Brito, vem buscando o melhor para vocês, nossos alunos e alunas, e também para aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube. Vamos nessa, meus amores? Galerinha sexto ano, sexto A e B do centro e sexto ano da Boa Passagem. Meus amores, espero que estejam todos bem, que a família também, que estejam se cuidando, tá certo? Para que juntos a gente possa sair dessa e voltar às nossas aulas presenciais com segurança e saúde, que é o mais importante. Meus amores, continuando a aula que a gente vem montando a partir da semana passada, da unidade 4, vamos hoje para o tema 2. Ainda naquela sequência das grandes civilizações do passado, seus legados e o que desenvolveram para a humanidade, né? Os legados, a herança desses povos. Hoje a gente vai de tema 2, Egito e a terra dos faraós. Galerinha, eu sei que quando a gente fala em Egito, vocês pensam logo nas pirâmides de Gizé, vocês pensam nas múmias, nos faraós, na escrita hieroglífica, em tudo aquilo ali do Egito. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho de como tudo isso começou. Lembra que na aula passada a gente viu os povos da Mesopotâmia, os sumérios, assírios, amoritas, entre outros? A galera do Egito não foi tão diferente. Uma região árida, assim como da Mesopotâmia, e também um grande rio. Lá dois, aqui um. Rio Nilo, o segundo maior do mundo, meus amores. Então, foi as águas do rio Nilo que possibilitou que as pessoas habitassem essa margem do rio Nilo, criassem aldeias, vilas, cidades e desenvolvessem uma das civilizações mais fantásticas e que está aí em livros, histórias em quadrinhos, filmes, que encantam os olhos até os dias de hoje, pela sua riqueza, sua cultura e sua diversidade. E sua religião também bem desenvolvida, assim como a economia, a organização política e o Egito como um todo, né, meus amores? Então vamos nessa, galerinha. Saibam que assim como lá na Mesopotâmia, povos, pastores, nômades que viviam mudando de um lugar para o outro, chegaram às margens do rio Nilo há muitos e muitos anos atrás, bem antes de Cristo, mais de 4.000 anos antes de Cristo, e ali começaram a se estabelecer, graças também à água do rio e à fertilidade de suas margens, também com a agricultura, domesticação de animais. O processo é bem parecido, tá certo? Vamos nessa então? A terra dos faraós. Opa, aqui, agricultura no Vale do Rio Nilo. Meus amores, aí agora vocês devem estar dizendo, professor, aquela região ali, o deserto do Saara passa nela também, ele corta a África de leste a oeste, mais de 10 países o Saara engole, né? E como habitar? Graças às águas do rio. É por isso que o Egito é chamado a dádiva do Nilo, o presente do Nilo. Uma civilização fantástica, grandiosa, se formar ali numa região desértica. Graças ao quê? Rio Nilo. A civilização egípcia se adaptou aos ciclos do Rio Nilo para planejar suas atividades e assim aproveitar melhor os benefícios de suas águas. Como todo rio, ele tem um período de maior cheia e de estiagem, de seca também. Certo, meus amores? Estão conseguindo entender? Então, eles vão estudar, observar que em determinadas épocas do ano ele enchia, na outra ele secava, e assim vão se planejar melhor para praticar a agricultura, a criação de animais e o comércio, e também o transporte feito no rio. Rio Nilo, período de enchente, período de vazante, quando ele seca um pouquinho e aquela área da margem pode ser plantada, chamada vazante. No período de enchente, camponeses, a maioria da população, eram convocados para trabalhar na construção de templos, pirâmides, canais de irrigação, represas e fortalezas. Beleza, o rio está cheio, vamos para as obras públicas. Lembrando, gente, que aqui é igual lá na Mesopotâmia, tá entendendo? Modo de produção asiático, mesmo que seja na África. Que modo de produção é esse? O faraó, aqui no caso do Egito, dono de todas as terras, dos súditos, dono de tudo, todo mundo trabalhava em servidão coletiva. Tudo que era produzido para o faraó, depois era redistribuído. Claro que tinha desigualdade social. No período de vazante, quando o rio diminuía a cheia, os camponeses semeavam as terras fertilizadas pelos humos. O que é o humo? Aquele
aquele solo rico em nutrientes que vem do fundo do rio, que na época da enchente ele transborda e deixa esse humus bem rico em nutrientes, em organismos, que é bem fértil nas margens do rio. Certo, meus amigos? Nas propriedades das elites. Os camponeses cultivavam trigo, cevada, ervilha, lentilha, verduras, frutos de linho e tinham de proteger a lavoura de ladrões e pragas. Também criavam porcos, carneiros, bois, gansos e patos. Olha como era diversa a produção agrícola e a criação de animais também, tá, meus amores? Vamos nessa. O nascimento do Egito faraônico. Galerinha, nem sempre o Egito foi um território só, unificado, com o faraó dono de tudo, não. Não, meus amores. Surgiram várias aldeias, vilas e cidades nas margens do rio Nilo, chamadas de nomos. E quem governava era o nomarca, uma espécie de rei de cada uma dessas aldeias. Só que por muito tempo rolou muita treta de um nomo com o outro, um nomarca com o outro, querendo as melhores terras, as áreas mais férteis. E aí, para resolver isso, eles vão unir o Egito em dois territórios, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito aqui com as melhores terras, já no delta do rio Nilo, quando ele está chegando ao mar, no mar Mediterrâneo. E o Alto Egito mais aqui, mais ao sul do rio Nilo, né? Os primeiros povos a viver no vale do rio Nilo se instalaram na região por volta de 6.000 anos antes de Cristo, olha aí, 8.000 anos atrás. Lá organizaram-se em comunidades chamadas de nomos, como eu estava explicando para vocês, pequenos reinos, os nomos, governados pelos nomarcas. Por volta de 3.300 a.C., os nomos se uniram e deram origem a dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Está entendendo, galerinha? Está acompanhando? 200 anos mais tarde, os reinos foram unificados sob o rei Menes, foi o primeiro faraó, que se torna o primeiro faraó do Egito Antigo. Ou seja, por volta de 3.100 a.C. aproximadamente, o rei Menes ele vai unificar o Baixo e o Alto Egito num só. E assim vai se autoproclamar faraó. E lembre, galerinha, o faraó era visto aqui como um deus vivo, como um representante dos deuses. Era um politeísta também, acreditava em vários deuses. E a religião tinha um papel fundamental na forma de governo. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. A burocracia do Antigo Egito, o faraó e seus altos funcionários. Vamos ver como funcionava a estrutura de poder na prática. Faraó, acima de todos, é claro. Se a gente colocar numa pirâmide social, o faraó está lá no topo. 10/10, bombando. É o dono de tudo. Era o rei e o sumo sacerdote. Além de ser o rei político, ele também era o maior sacerdote, o sumo sacerdote. Comandava a religião como um todo e também o líder maior dos exércitos, considerado um Deus encarnado. Com sua autoridade divina, definia os objetivos do governo, comandava o exército e administrava todo o Egito. Acima dele, só o céu e as estrelas. Abaixo, nós tínhamos aqui três funções distintas que ajudavam o faraó, né? Nós tínhamos os sacerdotes, o vizir e os escribas. E aqui vocês vão ver o quanto é importante o conhecimento, quanto poder o conhecimento dá. Se nas sociedades antigas assumiam grandes cargos, hoje não é tão diferente, tá, meus amigos? Por isso, vamos estudar um pouquinho. Eu sei que é quarentena, distanciamento, eu sei que a gente está com muitos problemas, mas a gente pode superá-los, certo, meus amigos? Se cuidando, fazendo a nossa parte e estudando. Os sacerdotes, o que eles faziam? Administravam os templos e todos os rituais religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles. Olha que destaque o sacerdote tinha. O vizir, o mais importante funcionário, presidia o tribunal de justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos. Cara, o vizir era uma espécie de primeiro-ministro. Era o homem de confiança do faraó. Era o mais chegado dele. Era em quem ele mais confiava. Os escribas, redatores oficiais, por saber ler e escrever, registravam os impostos arrecadados e faziam o censo da população, dos animais e das colheitas. Tudo que era registrado no Antigo Egito era feito pelos escribas, porque eles sabiam ler e escrever. Então, essa profissão aqui era passada de pai para filho, porque era muito fechado o ciclo. Porque se fosse uma coisa que se popularizasse, todo mundo soubesse ler e escrever, o escriba não teria destaque social. Então, continuando aqui. A expansão dos domínios egípcios. Gente, quando eles começaram a organizar sua política,
que a agricultura foi crescendo, cada vez mais produzindo, com o comércio, enriquecendo, que desenvolveram uma cultura formidável, que vocês vão ver mais à frente comigo e vão ver também nas aulas pelo Zoom essa semana. Eles tinham 3 tipos de escrita, não era só um não. Hieroglífica, a mais difícil, usada nos rituais, nas cerimônias, nos documentos mais importantes. Tinha a demótica e a hierática. A hierática era a mais comum, a mais simples, usada em documentos do cotidiano. E a demótica também. Certo? Campanha, e aí, quando eles começam a organizar a sociedade, a cultura, a economia, a religião, fazendo os grandes templos, as grandes obras, eles também vão se ligar para a expansão. Então eles vão expandir esse território, conquistando outros territórios. Alguns momentos eles também foram conquistados por outros povos, como a gente vai ver. Campanhas militares. Camponeses tinham de servir o exército junto a soldados estrangeiros. Os oficiais vinham das camadas sociais mais abastadas. Gente, camponês não parava de trabalhar no Egito. Na época da vazante, quando o rio diminuía, ele ia plantar, cuidar dos animais. Quando o rio estava cheio, ele ia fazer o quê? Trabalhar nas obras públicas, nas construções. E ainda tinha que servir o exército, junto com soldados estrangeiros. Camponês trabalhava o ano inteiro no Egito, e o tempo todo. Já os oficiais das camadas sociais mais altas, os mais ricos, desigualdade social. O Egito era uma sociedade hierarquizada, que tinha dividido em camadas, e tinha pouca mobilidade social. Se você nascesse pobre, morreria pobre. E essa desigualdade, como a gente vai ver no tema 3, ela era vivida até após a morte. Tá certo, galerinha? Então vamos lá. A partir das campanhas militares, nós temos a obtenção de escravos e a expansão territorial e crescimento econômico. Vamos para a obtenção de escravos, escravizados. Eram recrutados entre os prisioneiros de guerra ou como forma de tributo cobrado das regiões conquistadas. Tributo, imposto. Conquistei sua região. Como pagamento de imposto, você vai me mandar tantos escravizados para trabalharem para mim aonde eu quiser. Certo, meus amigos? No entanto, foram a minoria da sociedade egípcia. O número é pequeno de escravizados comparados com outras sociedades. Expansão territorial e crescimento econômico, fruto também das campanhas militares. Olha como ela era lucrativa para o Egito. As cidades se desenvolveram e se diferenciaram segundo suas funções. Cidades de pirâmides abrigavam sacerdotes e operários que construíam as tumbas reais. As pirâmides, meus amores, eram usadas e construídas para guardar o corpo do imperador e todas suas riquezas, porque eles acreditavam na vida após a morte. Mas isso são cenas para o próximo tema. Cidades residencial real abrigavam uma série de profissionais, além de escribas e sacerdotes. E a cidade-porto funcionava como centros de comércio ou bases navais. Então, aqui nós temos cada cidade com sua especificidade, com sua característica. E dentro disso, uma expansão territorial muito forte, fruto das campanhas militares, o que aumentava o comércio e, consequentemente, lucro, riqueza. Ok, meus amores? E aqui a gente vai terminando o tema 2 da unidade 4. Assim que terminar de ver essa videoaula, pega o livro, dá uma lida no tema 2 da unidade 4. Essa semana temos aula pelo Zoom e a gente bate um papo sobre o Egito e vocês vão ver o quanto o Egito é incrível. Certo, meus amores? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem quem vocês amam. Já já tudo isso passa, com fé em Deus, e a gente vai voltar às nossas aulas. Beijo no coração de cada um e cada uma. E até a próxima, meus amores. Tchau, galerinha!